Vamos orar pelo pastor. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar o teu filho, que a graça, o amor, a bênção continue sobre ele, e nós queremos abrir nossa mente e coração para ouvir nessas primeiras ministrações de 2015. Senhor, queremos receber do Senhor instrução para fazermos o melhor para ti durante esse ano, em nome de Jesus. Amém. Quero só lembrar que no dia 30 de agora, janeiro, por favor, todos os líderes de grupo familiar, 31 agora de janeiro, é um sábado, às 16 horas, marque aí na sua agenda, temos uma reunião, já está agendada, uma reunião aqui com todos os líderes de grupo familiar, para nós conversarmos um pouquinho sobre 2015, amém? Glória a Deus. As crianças de 8 a 12 anos vão ter uma tarefa nesta noite de anotar o que vai ser falado aqui. Depois vocês têm que entregar esse papel para mim, e hoje eu sou o professor de vocês. Então, prestem atenção, não vão muito ao banheiro e anotem tudo o que vai ser falado. É muito importante saber o quanto que você entendeu e o quanto que isso entrou no teu coração. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Queridos, começo de 2015, normalmente Deus fala com a gente nessas viradas de ano, que a gente busca, a gente pede direção, mas é muito gostoso você ver o agir de Deus acontecendo de várias formas. Eu não sei quantos de vocês são antenados sobre o mundo espiritual, mas no final do ano passado, o pastor Marcos Elias trouxe uma pregação muito maravilhosa, foi a última pregação do ano, um domingo, antes da virada, onde ele falou de santidade, de vida em santidade, e a importância de ter uma vida de santidade, o quanto isso era relevante, o quanto isso era precioso para Deus. Aí após a virada, já no primeiro culto, para quem é antenado, Bispo Kelson traz uma pregação sobre circuncisão e aliança, também fazendo referência à santidade, que é uma aliança, através da circuncisão, requer uma vida ilibada, uma vida pura. O pastor Vanderlei, na quarta-feira, fala sobre perseverar. Por que eu estou fazendo essa retrospectiva do final do ano passado no começo desse ano? Para aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito quer dizer à igreja. Ouça o projeto de Deus para 2015. Ouça o que Deus quer de você e de mim para este ano, e não o que você quer de Deus, porque normalmente a gente vem nas viradas de ano pedindo coisas para Deus, mas é muito interessante quando a gente abre os nossos ouvidos espirituais, quando a gente se curva ao projeto de Deus e começa a ouvir o que Ele tem para falar, não audivelmente no meu cantinho de oração, porque Ele também fala comigo quando eu me aquieto, mas quando Ele começa a falar através da boca dos irmãos. E a gente muitas vezes não dá ouvidos para isso. Mas Deus está falando claramente que Ele tem um projeto para 2015, que Ele quer levantar um povo em 2015, com poder, com autoridade, para enfrentar uma guerra que nós vamos batalhar neste ano. E aqueles que estão ouvindo, e aqueles que estão realmente antenados, e aqueles que estão ligados no mover de Deus, vão receber as armas adequadas, vão receber os instrumentos adequados, para saírem mais do que vencedores em Jesus Cristo, nesse ano de luta. Amém. E não ficar, ó Deus, eu quero isso, ó Deus, eu quero aquilo. Deus, eu quero ser um soldado guerreiro no fronte de guerra, revestido com as armaduras de Deus, para poder combater o bom combate e derrotar todas as barreiras que eu enfrentar no meio do caminho. E se houver barreira, eu vou transpor, e elas não vão ser impedimentos, mas vão ser uma alavanca, um degrau para eu pular e seguir adiante, para me mandar mais adiante. É importante a gente entender isso. Eu tenho sentido claramente que este é um ano de restauração dos muros. Por que se restaura os muros?
para ser fortificado, para depois vir o deleite. Antes de você pedir prosperidade, antes de você pedir bênçãos, se prepare para recebê-las, porque senão você vai ser roubado. Você já imaginou se eu chegasse aqui e falasse assim, que eu ganhei na loteria 50 milhões? Minha vida ia virar um inferno. Quantos irmãos iam pedir ajuda? Eu ainda ia ter que dizer, não, irmão, eu ainda estou pensando. Aí os irmãos iam sair maldizendo. Ô, meu filho, que nada, ganhou um monte de dinheiro, me empresta nem 5 mil. Gente, isso gera um efeito cascata que é só maldição. Vocês não têm noção. Então, antes de fazer petições, antes da gente querer tudo, vamos pedir a bênção de Deus para nos preparar para receber a bênção que Ele tem para nós. Há 3 pontos que eu quero trabalhar muito forte. Primeiro, a gente precisa entender como entrar em guerra, como batalhar e como destruir o mal que nos assola, o inimigo que está ao derredor tentando dragar e tentando te destruir. E ele vem de várias formas, e ele cria várias ciladas, e ele tenta te induzir e te manipular, e ele gera na sua mente um engano, ele gera na sua mente um auto-engano, e você começa a acreditar em mentiras, e você começa a se auto-justificar, e começa a fazer coisas que vão te levar a lugar nenhum. Nós temos que entender com quem nós estamos lutando. Valores errados. Gente, nesses dias de terror, é impressionante quando você ouve alguns testemunhos de ex-islamitas convertidos. Eles são totalmente cegados. E eles mesmos falam, as pessoas dos meus países não tiveram opção. Eles são forçados a acreditar em mentiras desde que nascem. E eles têm convicção daquilo. Agora, estranhamente, esse mesmo mal tem entrado na igreja. Então nós vamos falar rapidamente algumas táticas para enfrentar e destruir esse mal, esses espíritos malignos. A gente pode citar vários deles: Baal, Dagon, Astarote, Mamon, Moloque, Jezabel. Depois nós vamos falar sobre a restauração dos muros. Por que eu acho que esse é um ano de restauração dos muros? Neemias levou 52 dias restaurando os muros de Jerusalém. Isso para mim é uma marca de 52 semanas de 2015 para nós restaurarmos as nossas vidas, para vir bênçãos abundantes, para nos armarmos e nos prepararmos para uma grande e vitoriosa batalha, e um grande e vitorioso sucesso. E sucesso no reino de Deus, infelizmente, não é prosperidade financeira, mas sucesso no reino de Deus são vidas alcançadas, vidas transformadas, vidas saradas, libertas. E por último, é o sucesso, é o crescimento. Então nós vamos falar de destruir o mal, restaurar os muros e trazer o crescimento e a prosperidade. O mal fala de converter os corações, lá em Malaquias 5, converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, Malaquias 4, 5 e 6. Quer dizer, nós temos que mudar a nossa mente, mudar a nossa maneira de ver, começar a tirar de nós algumas coisas que o inimigo tem infiltrado na nossa mente. Ele adora colocar medo. Quando você liga a televisão hoje, é só terror. E o terror nada mais é do que a indústria do medo. E aí vem associado ao terror a covardia, a timidez. Outra coisa que é usada, inclusive dentro do meio evangélico e dentro de igrejas, é manipulação, controle, intimidação. E a manipulação e o controle e a intimidação, ela vem através de chantagens.
Poxa, eu te fiz isso, você não vai me ajudar? Ou um favor? O cara faz um favor, mas sempre esperando o troco, nunca algo desinteressado. Isso são coisas que vão entrando no nosso meio. Domínio, controle, querer realmente ter as pessoas sobre um cabresto, também vai gerando ansiedade, confusão, doenças que são inexplicáveis, dores crônicas, depressão e fadiga, cansaço. Ele vem de várias formas, essas coisas. Vem através da religião, vem através da política. Quem não teve os seus ânimos e as suas ansiedades alteradas na eleição do ano passado? Isso são ciladas. Vem através da sensualidade, do romantismo, falso romantismo, os desejos pessoais, a vontade de consumo, os desejos, às vezes até familiares, com fachada de boa intenção. Gente, fazer a coisa bem intencionada errada não vale nada. Melhor não fazer. E a gente tem que cuidar desses desejos até profissionais, até ministeriais, para saber se não há engano em nós, se não fomos influenciados por alguma maldade. E entender isso. Por exemplo, quando a gente fala do espírito maligno, a sensualidade, por que é tão crítica a sensualidade? Por que a Bíblia condena tanto esses atos ilícitos? Porque eles perdem a sua saúde, eles prejudicam a sua saúde, ele prejudica as suas riquezas e ele prejudica a sua família. E está claro isso. Se você olhar em Provérbios 7, de 7 a 23, você vai ver claramente toda essa imoralidade e o que vai acontecer com ela. E em 1 Coríntios 6, 18 a 20, você vai ver que a imoralidade também afeta o corpo, destrói o seu corpo. E nós vamos indo nesse processo e a gente fala, não, eu não tenho nenhum espírito maligno sobre a minha vida, eu sou selado, eu sou salvo. Mentira! Mentira! Nós temos que tirar de nós o que está atrapalhando em nós. Porque quando a gente fala de mamon, o espírito do dinheiro, não, isso não me afeta. Mamon te afeta sim. Porque na hora que você tem que abrir mão, muitas vezes você se vê preso ao dinheiro. Quando o Kelson fala de enviar, de abrir mão, de você mandar um filho para uma aventura, porque é da vontade de Deus e não da sua, a primeira pergunta é como vai se suprir. E aí a gente começa a perceber quanto nós estamos presos a isso. E Mamon também sacrificava crianças. Nossa, isso é sério? Nós fazemos isso. Às vezes deixamos ela em segundo plano. Às vezes matamos a existência dela para poder satisfazer as nossas vontades. Isso gera em nós um coração que vai sendo enganoso. E o pior problema que a gente enfrenta hoje nos relacionamentos é o auto-engano. É você acreditar que está certo quando você está errado. E gente, isso é tão forte. Tão forte. Eu tenho vigiado tanto sobre isso. E às vezes conversando, a gente vê pessoas com tanta convicção de que está certo. E você sabe, baseado na palavra de Deus, baseado nas Escrituras, baseado nos preceitos e nos princípios da ética e da moral, eles não estão certos. Não estão certos. E esse auto-engano é uma porta de entrada para o mal. Ele dá autoridade e poder sobre a sua vida. Quando você entra nesse engano, você autoriza aquilo. Lembra de Davi? Que foi e coabitou com Betseba, depois mandou matar o marido dela. E aí quando o profeta vem e conta para ele o que ele fez,
Na verdade, ele não conta o que ele fez, ele fala que um homem aconteceu isso. Davi fica indignado. Fala, não, esse homem tem que morrer. Mas ele não consegue ver o erro dele. Até que o profeta fala, esse homem é você. Isso é o auto-engano. A gente acredita que o que nós estamos fazendo é o ó do Borogodó. É o melhor dos mundos. Até que o Espírito Santo vem em nós e mostra, traz à luz aquilo que está errado. Eu mesmo vivi com algumas áreas da minha vida com completo engano, anos e anos. E houve alguns irmãos que tentaram me alertar para o meu engano, e a minha postura com relação a esses irmãos é que eles não sabem nada, eles não entendem. Era de desprezo, até que o Espírito Santo de Deus veio e queimou no meu coração. Eu estava errado. E quando o Espírito Santo de Deus fala, misericórdia, chorei. Quantos anos perdidos. Arrasto problemas até hoje, por falta de entendimento, falta de compreensão, várias falhas. Então nós temos, sabe, a Bíblia fala, cuidado, irmão, não vai querer tirar a trave dos olhos do seu irmão, o cisco do olho do seu irmão, quando tem uma trave no seu. É fácil ver o cisco do outro, o duro é ver a trave no nosso. E nada melhor do que abaixar a guarda para ser confrontado pelo Espírito Santo de Deus e por pais espirituais, por homens que você confia, homens e mulheres que você confia, pessoas idôneas. Quando eu falo de um exército, quando eu falo que Deus está levantando um povo, é legal a gente ver na Bíblia o que aconteceu na igreja de Atos. Lá em Atos, eles precisavam escolher pessoas para ajudá-los. E aí, em Atos 6, depois vocês leem, a escolha dos 7 diáconos. Mas 3 características dos diáconos são interessantes, como eles fizeram essa escolha. O cara tinha que ter boa reputação, ser cheio do Espírito Santo e ter sabedoria. Será que achariam alguns entre nós? Será que alguns de nós, e eu me incluo nessa lista, somos dignos dessas 3 características? Boa reputação, cheios do Espírito Santo e tenham sabedoria. Por isso que é necessário restaurar o muro, é necessário reconstruir o muro. O que o muro significa? Qual é a figura de muro? A razão dele existir? O muro, ele revela, no livro de Jeremias, ele revela um tempo de restauração, mas o muro ele significa proteção. O muro ele significa segurança. E ele também significa conforto. Se você bater um carro no muro da sua casa, fora de um condomínio, e quebrar o muro, e você passar a noite sem o muro, você vai se sentir inseguro, você vai sentir fragilidade, você vai sentir medo, você vai sentir intimidação. Você vai tentar, por qualquer forma, colocar um tapume, qualquer forma, arrumar um jeito de te proteger, do que ficar com a casa escancarada. E é sobre isso que nós estamos vivendo isso hoje. Nós estamos vivendo um tempo de medo, um tempo de intimidação, um tempo de se sentir frágil, indefeso. A sensação que a gente tem quando ouve as notícias é que eu vou sair aqui na porta e vou morrer com um tiro. Isso é um terror. Aí eu vou me trancar
ficar em casa, vou ficar ali totalmente isolado do mundo, mas vai cair um avião em cima da minha casa e eu vou morrer também. Esse é o mundo que nós vivemos. Eu não posso viver em função do que eles têm tentado jogar na minha mente. Eu tenho que restaurar os muros. E restaurar os muros é a minha intimidade com Deus, é a minha busca a Deus, é a minha santidade, é a minha aliança, é a minha circuncisão que tem sido pregada, tem sido falado. E por que Deus está falando isso para a gente? Porque Ele quer trazer crescimento e quer trazer prosperidade. E Ele está escolhendo, como a igreja de Atos escolheu os diáconos, homens de boa reputação, homens cheios do Espírito Santo, homens com sabedoria. Deus está escolhendo homens íntegros, homens santos, homens aliançados e compromissados com a palavra de Deus, homens circuncidados, batizados nas águas e batizados no Espírito Santo. Não apenas ouvintes de domingo que, para desencargo de consciência, frequentam um culto ao lugar que antigamente frequentavam uma missa. Só trocou o nome. Nós não podemos ser simples ouvintes de domingo à noite. Deus quer muito mais que isso. Deus está cobrando de você e de mim homens valentes, guerreiros, que saiam da apatia, saiam do medo, saiam da fragilidade, saiam da insegurança, tomem suas armas e vão enfrentar a guerra. Na época de Neemias, dois inimigos, Sanbalat e Tobias, e mais alguns, começaram a confrontá-los. E eles com uma mão construíam um muro e com a outra seguravam a espada. Em 52 dias eles concluíram a obra. E Sanbalat e Tobias são a figura hoje da comunicação, porque esses caras só falavam, só gogó, não fizeram nada, só ameaça, 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 e não fizeram nada. Não houve guerra, não houve confronto, mas houve a mídia, houve a propaganda, houve o anúncio, houve aquele que te desestrutura. Tem mulher que não pode ouvir uma crítica, que já entra em depressão. Homem também. Depende de algumas profissões, o político então tem uma sensibilidade exacerbada. As pessoas vivem numa competitividade. Se alguém ganhou um prêmio e você não, puxa, em vez de se alegrar com a colega ou com o colega de trabalho, dá um sentimento de desprezo, de insignificância, de injustiça, de tudo que você imagina de ruim e nada de bom. Isso não é família, isso não é povo de Deus. Nós temos que enfrentar Sanbalat e Tobias, que tem trazido medo e intimidação. Nós temos que restaurar os muros. Nós temos que, porque quando fala de muro, é reerguer a autoestima do povo. Quando ele reconstrói os muros, quando ele começa esse trabalho, era necessário para que o povo pudesse voltar a acreditar neles como povo de Deus, povo separado, povo escolhido, que Deus nunca abandonou, que Deus faz poder, sinais e prodígios, abre o mar, derrama bênçãos, traz prosperidade, traz riquezas. Esse é o Deus de Israel e é o nosso Deus. E nós deixamos os nossos muros irem se desfalecendo, nós ficamos assistindo as nossas estruturas serem quebradas, e vamos nos entregando a isso, e reclamando, e chorando, e agonizando. Chega, 2015, pega esse espada numa mão, a palavra de Deus, e o tijolo na outra mão, sua autoestima, sua autovalorização, quem você é no reino dos céus, quem Deus
fez você e por que Ele fez você. Você não é feito para ser um covarde, você não é feito para ser um depressivo, você é feito para ser mais do que vencedor, você é feito para ser um guerreiro do Senhor, você é feito para trazer cura, para trazer libertação, para trazer a glória do reino dos céus na terra, para manifestar o poder dos céus na terra. Não dá para ficar aqui esperando um dia que Jesus vai voltar, porque Ele já nos colocou aqui para trazer o reino dos céus na terra, e você é o representante, você é o embaixador do céu, você é o enviado de Deus na terra, você é o Jesus Cristo do nosso tempo. Ou quem você acha que Ele vai usar? Ele usou o pastor Marcos Elias no final do ano passado, usou o bispo Kelson no começo desse ano, e você ouviu? Você está antenado? Você está prestando atenção? Você está vendo o que Deus quer de você? Você está percebendo o quanto que Deus te ama, e o quanto que Ele está te falando, e quão precioso você é para Ele, e o que Ele quer fazer com você esse ano? Eu estou falando isso tudo porque eu também sou um cara com alguns problemas. Eu sou depressivo às vezes. E eu, para ficar angustiado, é as traças. O Eugênio fala que isso é coisa de artista. E a gente tem que lutar contra isso. Porque assim como pensa no coração, você é. A hora que você se declara um derrotado, você vai ser um derrotado. Se você deixar o sentimento ruim tomar conta de você, eu costumo dizer que aquele cara fala assim: e eu acho que eu vou ser demitido. Cara, faz as malas e vai embora, porque com certeza você vai ser demitido. Se você já pensa assim, pode se preparar. Muda sua mente, muda sua maneira de ver o mundo. E aonde que você consegue isso? Não existe curso de motivação que vai conseguir um efeito permanente em você. O máximo é um pouquinho de motivação temporária, mas a intimidade com Deus e o poder do Espírito Santo podem mudar a sua vida permanentemente. Permanentemente. Deus fortalece as nossas mãos na hora que nós pegamos no tijolo. E olha, isso de enfrentar Sanbalat e Tobias não é um privilégio dos Neemias desse tempo. Se você olhar na Bíblia, João Batista enfrentou Herodias, Elias enfrentou Jezabel, e todos eles foram mensageiros e usaram a mídia. Jezabel, ele nunca teve um encontro pessoal com Jezabel, Elias. Ele nunca conversou pessoalmente com ela, mas ela, através da mídia, através de umas mensagens de medo, através de palavras de amedrontamento, fez com que Elias, como eu, fosse para a caverna e ficasse lá tremendo, até que Deus vai lá e intervém. Cara, é só gogó. Diz que o diabo está ao derredor, e diz que ele ruge. O diabo ruge como um leão. Isso significa que ele não é um leão. Ele imita o leão. Ele finge que é o leão, porque ele não é o leão. Porque o que está em nós é o leão de Judá. E ele veio com essa mídia, com esse barulho. Nossa, tem um leão em volta da minha casa. Mentira. É só um gravador. Ele tenta nos enganar. Ele tenta mostrar para nós algo que não é verdadeiro. E nós não podemos cair nessa cilada. Como nós não podemos cair nessa cilada? Como nós vamos enfrentar isso? Como nós vamos derrotar esses espíritos malignos? Como nós vamos derrotar o medo? O medo
ou a acusação, né? Eu costumo dizer que uma das grandes armas, e essa arma infelizmente entra na igreja, são os espíritos acusadores. Pessoas que amam lembrar erros do passado dos outros, né? Amam relembrar dos seus fracassos, das suas vergonhas, do dia que você faliu. Isso são mensagens malignas. É uma mídia para te deprimir. Porque tudo isso, se você se arrepender e pedir perdão, não há acusação. Às vezes entre marido e mulher, o cara, ou o marido ou a mulher, quando ele se acirra, ele quer ter razão. Um dos dois quer ganhar a briga. E aí eles são muito covardes, todos. Ele pega o maior defeito do oponente e compara a sua melhor qualidade. E traz à tona tudo um passado enterrado. Parece que a vontade é enfiar a faca e ainda chacoalhar um pouco mais. Aí quando chega no gabinete do Kelso, está tudo destruído. Vai restaurar a misericórdia. Ficou um monte de palavra de mágoa, um monte de ofensa, um monte de feridas profundas. Porque são covardes. Primeiro, eu já errei muito na minha vida. Pedir perdão. Quando a gente pede perdão, o outro tem que olhar para você e falar assim: está perdoado. Ponto final. O pior dos mundos é aquele que fala assim: tá bom, eu te perdoo, mas... Gente, botou a vírgula, acabou. Era melhor ficar de boca fechada. Não existe perdão com vírgula. E não existe perdão com lembrança. Apaga da memória. Porque se a pessoa pediu perdão e você perdoou, apaga. Porque é assim que é no reino dos céus. Quando eu erro e peço perdão, Deus apaga do meu livro da vida. Ele nunca vai mais me lembrar daquilo. E nós temos mania de usar essas coisas, esses espíritos acusadores, para recapitular sempre coisas ruins. Já falei do dinheiro. Sabe, nós temos uma das nossas metas nessa guerra, da reconstrução dos muros, é matar esse mau mensageiro. E esse mau mensageiro, a gente pode citar N situações, mas ele está em todo lugar, inclusive na igreja. Quando alguém, assim, despretensiosamente chega do seu lado e fala assim: o que você acha do fulano? É fermento, gente. É fermento. É uma pergunta capciosa. É uma pergunta que tem uma intenção, tem uma segunda intenção por trás dela. Eu achei tão estranho o que Ciclano fez. Sai fora dos fofoqueiros. Sai fora desse meio de maledicência. Quando você vai viajar no aeroporto, no Brasil não menos, no exterior mais, ou uma viagem internacional, os caras perguntam 2, 3 vezes para você: alguém te deu a sua bagagem? O que você está trazendo, você sabe o que tem dentro? O que você está carregando, o que você está levando, é teu? Não sei se você já passou por essa situação no aeroporto. Por quê? Porque se você não sabe o que você está levando, você pode ser preso. Com a bagagem a gente toma esse cuidado, porque sabe que alguns aeroportos vão passar pelo raio-x e você pode se dar mal se você carregar uma mala de alguém. Mas você toda hora recebe uma informação e leva ela para frente. Para com isso. Misericórdia. Mas vamos falar de crescimento. Como é que nós vamos enfrentar essa luta? Primeiro é matar esse mau mensageiro. O segundo ponto mais importante, e isso eu aprendi esta semana com o pastor Eugênio: falar em línguas. E é interessante que ele citou, vamos abrir a Bíblia em Provérbios 20, 27. Porque a Bíblia fala que falar em línguas é para se edificar. Mas o Eugênio já tinha ouvido de outro pregador, mas ele trouxe uma
uma revelação que eu achei maravilhosa. Falar em línguas é como acender uma lanterna no seu interior. É como um facho de luz sobre você mesmo. É como trazer a você a verdade daquele engano que você acha que é correto. Lá em Provérbios 20, 27 fala assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, ele esquadrinha todo o mais íntimo do ser. E outra versão diz que ele vasculha cada parte do meu ser. E aí nós conversando chegamos a uma conclusão que o falar em línguas é a lâmpada que perscruta o nosso coração, mas na verdade é o scanner, é o nosso novo antivírus, é o nosso instrumento de guerra, é a arma que Deus nos deu para poder faxinar o nosso interior, a nossa mente, tirar de nós o engano, tirar de nós a cegueira, tirar de nós os desejos carnais, os desejos pessoais, às vezes até os desejos ministeriais que são nossos, não são de Deus. Falar em línguas. Falar em línguas é a maior arma que Deus dá a todo aquele que pede. Ah, pastor, eu não falo. Então está na hora de pedir. Deus não criou a acepção de quem pode e quem não pode. O que Deus procura é os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, aqueles que têm fome. Eu acabei de começar aqui falando dos antenados. Você está ouvindo o que Deus está falando à igreja? Você está ouvindo o projeto de Deus para esse ano? Você quer saber? Você quer participar? Você quer estar envolvido? O Gelson falou sobre compromisso, sobre aliança, sobre estar realmente antenado, ligado. Também queira falar em línguas, também queira ser batizado no Espírito Santo, também queira entrar na intimidade com Deus, também leia a palavra, também ore, busque os eventos, busque as reuniões, se relacione com os irmãos, faça os cursos de fundamentos, faça os cursos que existem, se envolva com Deus. Aí você vai estar em perfeita vontade de Deus. Aí você vai poder ser levantado como Davi, como rei. Sabe, no final do ano eu passei uma luta pessoal, porque eu tenho problemas com mais de 10 anos. E comecei a questionar Deus sobre isso. E uma das perguntas que eu falava para Deus, porque o povo de Israel saiu do Egito, e o Egito aqui é a figura do pecado, e eles passaram 40 anos no deserto, e quase que a totalidade daquele povo morreu no deserto. E só a nova geração pôde entrar na terra prometida, exceto Josué e Caleb. Aí eu falei: Deus, eu não quero morrer no deserto. Eu não quero passar minha vida toda no deserto. Eu quero sanear esses problemas. O que está errado? O que estava errado com o povo de Israel? Porque eles saíram do Egito, mas não tiraram o Egito do coração e da mente. Eles tinham saudades da cebola do Egito, eles tinham saudade das coisas do Egito, porque o deserto, apesar de Deus suprir eles com o maná dos céus, com uma nuvem para proteger, eles se sentiam abandonados, moravam em tendas. No Egito eles tinham casas, eles tinham saudade das coisas do Egito, mesmo sendo escravos. E por isso não entraram na terra prometida, porque não tiraram o Egito da sua mente nem do seu coração. Continuaram vivendo aquela vidinha medíocre. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo que nós temos que realmente parar de achar lindo nós sermos 20% da população brasileira, porque é 20% de convenientes e não chega a metade disso de convertidos. Pessoas compromissadas, envolvidas com a obra de Deus, pessoas que vão tirar o Egito do coração.
Porque se você não tirar o Egito do coração, você não entra na terra prometida, você não toma posse das bênçãos. Porque quando você entra na terra prometida, quando você entra em Canaã, quando você conquista Jericó, Deus te dá uma casa que você não construiu, Deus te dá uma fazenda com uma plantação já dando fruto que você não plantou. Sobeja. Mas se você não tirar o Egito do seu coração, você morre no deserto, como toda uma geração morreu no deserto. E eu tenho clamado que esse ano de 2015 eu vou tirar o Egito do meu coração, porque eu já saí do inferno, eu já sou salvo, eu já tenho Jesus no meu coração, mas eu quero ter a minha mente e meu coração todinho, sem nada do pecado. Por isso que eu acho importante quando eu ouço sobre santidade, importante quando eu ouço sobre aliança, sobre circuncisão, sobre compromisso, circuncisão do coração. Sabe, chega, as pessoas, pastor, aquele pecadinho, ele é até idolatrado, aquele pecadinho que me acompanha. Ele é algo que eu não consigo, pastor, é maior que eu. Eu toda hora caio nisso. Irmão, misericórdia. Eu gostei do dia que o Nelson falou uma coisa que eu falei, puxa, acho que precisa de um tabefe desses. Meu irmão aí, pastor, não posso batizar, não consigo parar de fumar. Irmão, batiza, depois você para de fumar. O cara fez as duas coisas. Gente, é decisão, não é vontade. Aí eu não sinto. Se você não sente, se você não sente, meu amigo, você vai ficar no deserto. Você não vai entrar na terra prometida. E aqui você viu em Provérbios 20, no 21 novamente, 21 versículo 2, ele fala assim: todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Como que Ele pode sondar meu coração? Através da oração, através de falar em línguas. Ele acende a lanterna de Deus no meu coração. Ele traz a luz aonde está escondido. Ele traz a verdade aonde eu não consigo enxergar. Ele tira o engano da minha mente. Gente, eu não sei quanto a vocês, mas eu já vi discussões que eu até saio de perto. Eu conheço gente que ele discute com o médico como se fosse mais autoridade que o médico. E ainda o dedo insiste. Ou ele vai discutir com o Pianovski a tabela de química. E discute com autoridade. Porque há um engano de que ele sabe. Sabe nada, inocente. E com relação às minhas lutas, Deus colocou alguns inimigos que estavam impedindo eu me desvencilhar do Egito do meu coração, ou de alguns processos antigos. Eu creio que 2015 é um marco do basta, chega. É o fim dos 10 anos de agonia. Alguns dos inimigos, e às vezes a gente acha que não tem, e quando a gente ora em línguas, e quando a lanterna acende, Deus começa a perscrutar o coração e começa a mostrar que lá no fundo você fez isso porque você é orgulhoso. Lá naquela situação, você não falou nada porque você achou que ninguém ia te ouvir. Isso é orgulho também, sabia? Corrupção, arrogância. Gente, tem algumas situações que às vezes eu começo a ver, mesmo na minha família de sangue, raízes de nação. A gente tem isso no nosso meio. E tem alguns parentes meus que toda reunião ele gosta de contar vantagem. Ele diz que comprou, sei lá, um micro-ondas que custa R$300 por 100. Ele gosta de contar. É o prazer dele ficar contando vantagens e mais vantagens. Como se isso fosse correto. Muitas vezes usando de subterfúgio, de mentira, falando que viu em outro lugar quando não viu. E eu
muitos anos achava isso bonito. Até que os meus olhos começam a se abrir. Não, está errado. Está errado. É uma raiz maligna na nação. Essa coisa do malandro que vem desde o Walt Disney com o Zé Carioca. Mas veio muito antes, não. O Zé Carioca se inspirou no Vence Familiar. Do malandro, do esperto, e o resto é tudo otário. Mas até eu enxergar isso, porque isso está tão arraigado na nossa mente, está tão profundo que a gente tem um auto-engano. Não, tem que fazer um negócio, tem que levar vantagem, tem que comprar por menos e vender por mais, tem que ser aqueles caras que conseguem enganar todo mundo. Uma mentirinha não é nada. Arrogância, queixume, murmuração, falta de gratidão, gente. Tem gente que está desempregado. O dia que arruma um emprego, vem aqui, dá testemunho, louvado seja Deus. Deus abriu uma porta de trabalho. 3 meses depois, eu sou explorado, eu não ganho o que eu mereço, eu trabalho demais. Já virou queixume. Irmão, cadê o glória a Deus? Cadê a bênção? Não, porque o meu patrão é um cavalo? O que você esperava? Com esse coração ingrato, não trabalha comigo, não. Gratidão. Sabe, o povo japonês não é nem cristão, é budista. Mas ele senta na mesa para comer com a família dele e ele agradece o arroz que a empresa que ele trabalha permitiu que ele tivesse. Coração grato. Não, a gente não. É mais escolar a empresa. Não é se for uma empresa tipo Petrobras. Se eu trabalhar lá, nossa, tem que tirar uma casquinha. Pô, fica até bravo, porque os outros tiraram, eu não estava na equipe. Não é dinheiro de ninguém, né? Gratidão. E com a gratidão, nessa história, entra a honestidade, né? Eu estou falando para vocês o que Deus falou para mim. E como eu tenho que reconstruir os muros do meu entendimento correto, tirar o auto-engano, para restaurar a segurança, para restaurar o ambiente, para que Deus possa derramar a bênção. Honestidade, gente. Ah, pastor, eu sou honesto. É? Quantas coisas, não vou nem entrar no mérito. Você sabe pelo imposto de renda. Generosidade. Gente, você troca de carro. Ou se você dá um carro para o líder da igreja, o pastor, ele tem que ficar explicando, porque as pessoas não se alegram com a prosperidade do outro, elas invejam a prosperidade do outro ou desdenham a prosperidade do outro. Isso não é família de Deus. Meu pai estudou até o 3º ano primário, e a maior alegria dele foi formar todos os filhos. Isso é coração cristão, isso é coração de família, isso é a relação que nós temos que ter entre irmãos. Sabe? Tira a inveja, tira a ganância, tira a cobiça. Cobiça é desejar o que não é permitido. Ganância é desejar o que o outro tem. Por isso, quando a Bíblia fala não cobiçar, é desejar a mulher do próximo, é cobiça, é ilegal. Ganância é querer a grama verde igual a do vizinho, ou inveja, são meio irmãs. E por fim, e mais importante, não mais importante que os outros, mas tão importante quanto, é a moralidade, é a santidade. E o que está assolando o nosso tempo é a imoralidade, é a perversão. São os sinais de tudo hoje é possível,
Isso está invadindo os corações, invadindo as mentes. E ele fala: pastor, eu não consigo deixar de ser assediado por isso, ou por uma internet, ou por um programa de televisão. Você consegue sim, meu irmão. Você consegue sim. Larga a mão de ser frouxo. Larga a mão de ser banana. Larga a mão de se achar o fraco. Enquanto você se achar fraco, assim como pensou no coração, você é. Quando você achar que você é incapaz, você vai continuar sendo incapaz. Acorda, meu irmão. Reage. Toma jeito. Tenha postura. O mal não pode te vencer, a não ser que você seja um fracassado. E o fracassado já é um cochicho do diabo para dizer que você não pode. Só que você pode. Está na hora de você virar a mesa. Na hora de você dar a volta por cima. Deus está procurando um povo separado, um povo santo, um povo compromissado, um povo aliançado. Sabe por quê? Porque Deus quer trazer vitória do reino dos céus na terra. Deus quer levantar homens e mulheres que vão conquistar todos os domínios deste mundo, homens e mulheres que vão entrar no sistema de ensino deste mundo, tirar o humanismo dos nossos ensinos e trazer o criacionismo para as mentes das crianças. Deus quer levantar homens de negócio que vão trazer riquezas enormes para o reino de Deus e vão investir na obra de Deus. E esses missionários que vão viajar de avião e suprir e alimentar pessoas famintas, eles não estão só famintos de fome, eles não estão só famintos de comida, eles estão famintos da palavra de Deus, do poder de Deus. Porque, como eu comecei falando sobre o Islã, eles são proibidos de ouvir. Eles não têm entendimento algum, a mente deles está fechada. Eles precisam de povo investidor que pode investir em missionários para ir a esses lugares e trazer a eles o entendimento. Meu povo perece porque não conhece as Escrituras. Pessoas que vão atuar na mídia. Chega de más notícias, gente. Está na hora de trazer as boas novas, trazer o evangelho, as boas notícias. Pessoas que vão agir no entretenimento, no teatro, no cinema. Graças a Deus por esse tempo, eu tenho assistido filmes evangélicos na HBO, no Iguatemi. É fantástico. Glória a Deus por isso, porque homens tiveram coragem de entrar nessa batalha e começar a conquistar o entretenimento no mundo. E Deus está levantando homens e mulheres para isso na política. Basta. O Brasil tem solução? Não. Só Jesus Cristo. Só Jesus Cristo. Se você quer ver a política dessa nação melhorar, coloque homens e mulheres compromissados com o reino de Deus, não compromissados com o seu próprio umbigo, ou com a sua denominação, ou com o seu partido. Esses não servem para nada. Deus precisa de valentes, íntegros, para poder conquistar essas áreas. Nós estamos vivendo uma guerra espiritual, não contra a carne nem contra o sangue, está lá em Efésios, mas é contra esses principados, contra essas potestades, contra esses espíritos malignos, contra essa lavagem cerebral, contra esse auto-engano do nosso coração. O coração arrependido, gente, não pode ser enganado. O coração arrependido, ele está sempre sobre aviso. Um homem que ora em línguas, um homem que recebe as armas de Deus, um homem que ora sem cessar, um homem que não se deixa abater todos os dias, porque se você come café da manhã, almoço e janta e satisfaz o seu físico, o seu espírito precisa ser alimentado todo dia. Todo dia. Todo dia, o tempo todo. Todo dia. Nossa arma é o Espírito Santo, a nossa arma é a palavra de Deus, a nossa arma é a vontade interior. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Querido, se você já fala em língua, eu te desafio a falar novas línguas. Se você não fala em línguas, eu quero te dizer, hoje à noite é a hora de você receber um dom de línguas. Mas se você tem dentro do seu coração, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus,
eu preciso mais de Deus. Eu quero neste ano usar 52 semanas do ano para reconstruir cada tijolo dos muros de Jerusalém, na verdade dos muros da minha própria vida, remover todo o Sambalat e Tobias, remover todo orgulho, remover toda desonestidade, remover toda arrogância, remover toda inveja, toda imoralidade. Deus, eu quero mais de Ti e menos de mim, Pai. Eu quero mais do Teu Espírito. Eu quero falar em línguas todo o tempo. Eu quero orar sem cessar. Pai, eu quero mais de Ti. Se você tem esse coração, se você tem essa vontade dentro de você, se levanta e vem aqui à frente.